Fala pessoal, aqui é a Juliana Lacerda, professora da Med Review, e nessa aula a gente vai começar um assunto extremamente importante para as provas e para a sua vida. Eu estou falando da cirrose hepática. E nessa primeira aula a gente vai focar na fisiopatologia e no estadiamento da cirrose. Bom, mas antes de falar da cirrose, que é o último estágio da doença hepática, a gente precisa entender como que o fígado funcionava normalmente, muito antes dele se tornar cirrótico. E aí, meu povo, você tem que entender o seguinte: o fígado é o maioral. Eu tenho para mim que o fígado é um dos órgãos mais sensacionais do corpo humano. Olha só a quantidade de funções que o fígado tem, só para exemplificar as mais importantes. O fígado tem a função de síntese de inúmeras substâncias importantes para o corpo. Mas aqui eu vou destacar duas que você tem que saber: a albumina e os fatores de coagulação. Guarda bem essa informação, porque lá na frente você vai entender os distúrbios no paciente cirrótico. O fígado também tem um papel crucial no metabolismo e na excreção. Aqui eu vou destacar o metabolismo da bilirrubina, que vai ser conjugada lá no fígado e excretada pela bile. E você também já sabe que o fígado metaboliza um monte de toxinas, de medicamentos, o próprio álcool e alguns hormônios, inclusive os hormônios sexuais. Outra função do fígado: armazenamento. Já que ele guarda o nosso estoque de ferro e ele também armazena cobre e algumas vitaminas. Outra coisa que o fígado armazena é o substrato para energia. E aí a gente já está falando de uma quarta função super importante: metabolismo energético. O fígado participa do metabolismo dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, enfim, tudo que você já está careca de saber que o fígado faz. Então, essas são algumas das funções mais importantes do fígado. Mas como que ele faz tudo isso? Primeiro, eu vou te contar sobre a vascularização do fígado, que é importante para entender como que ele funciona. Olha só, a maior parte do sangue que vai para o fígado chega do trato digestivo e do baço por meio da famosa veia porta. Essa veia é formada pela veia esplênica e pela veia mesentérica superior. Essas duas vão se unir para formar a veia porta hepática. E aí essa veia vai entrar lá no hilo hepático e se dividir para entregar sangue para todo o fígado. Tem um outro vaso que também chega lá no hilo hepático para trazer sangue, que são as artérias hepáticas, que tem origem lá do tronco celíaco, hepática comum, hepática própria, lembra? Então, o sangue chega no fígado por dois tipos de vasos diferentes: artéria e veia. Só que o mais interessante e que cai em prova é isso daqui: 75% do sangue para o fígado chega através de uma veia, que é a veia porta. Ou seja, a maior parte do sangue chega por uma veia e não por uma artéria. Doideira, né? Eu acho doideira. É claro que esse sangue da veia porta não é rico em oxigênio como o sangue arterial. Então a entrega de oxigênio é meio a meio: 50% da veia porta, 50% das artérias hepáticas. Ok, mas como que o sangue sai do fígado? Bom, ele sai pelas veias hepáticas ou veias suprahepáticas. E de lá ele vai cair na veia cava inferior e vai seguir o caminho dele na circulação sistêmica. Então essas três estruturas vasculares são muito importantes quando a gente pensa na função do fígado. Bom, mas vamos olhar mais fundo no que acontece dentro do fígado, que permite que ele faça todas aquelas milhares de funções. Isso aqui é a unidade funcional do fígado, que é o nosso lóbulo hepático. O lóbulo hepático está cheio de hepatócitos, que vão fazer o trabalho pesado. Mas os hepatócitos só conseguem exercer a sua função bem feita dentro de um lóbulo organizado. Repara que o nosso lóbulo tem alguns vértices e uma grande veia no meio. O sangue chega lá no lóbulo através dos vértices, que vão ter um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e uma outra coisinha verde que tem ali no vértice é um ramo do ducto biliar, que vai receber a bile produzida. Então, essas três coisas elas vão andar sempre juntas: ramo da artéria hepática, da veia porta e do ducto biliar. E juntas elas recebem o nome de tríade portal. E lá no meio do lóbulo hepático fica a nossa veia central, que vai receber o fluxo sanguíneo. Esse sangue eventualmente vai desembocar nas veias hepáticas e veia cava inferior.
Então, repara, o fluxo do sangue é da tríade portal em direção à veia central, ou seja, ele é de fora para dentro. E já o fluxo biliar é o contrário, ele é de dentro para fora. Agora, presta atenção aqui, essa organização é crucial. Eu vou ter vários lóbulos hepáticos trabalhando em conjunto de forma organizada para manter aquelas funções de síntese e metabolismo que a gente já viu. Então, para você ter ideia, um fígado humano tem mais ou menos 100 mil lóbulos hepáticos. Então, assim, de forma resumida, é assim que o fígado consegue fazer tudo o que ele precisa fazer. Mas, e na cirrose, o que acontece? Olha, guarda o seguinte, você viu que eu falei várias vezes que o fígado normal precisa de organização. E na cirrose o que eu tenho é isso aqui, desorganização total e completa. Essa bagunça aqui impossibilita o funcionamento normal do fígado. Isso aqui é cirrose. A definição de cirrose é justamente essa aqui. Cirrose é um estágio avançado de fibrose hepática, de cicatriz, com desorganização difusa da arquitetura do fígado e formação de nódulos regenerativos. E aqui um parêntese, esses nódulos regenerativos, eles vão acontecer porque esse excesso de fibrose vai deixar os hepatócitos ilhados. E aí cada ilha de hepatócito vai tentar se proliferar para regenerar. Mas como os hepatócitos estão cercados de fibrose, vai formando aqueles nódulozinhos típicos da cirrose. E isso, inclusive, aumenta muito o risco de desenvolver uma neoplasia, que é o carcinoma hepatocelular, o CHC. Bom, então, resumindo, essa desorganização do parênquima vai levar a uma perda de função normal do fígado. Beleza, mas quais que são as consequências disso? Bom, um fígado cirrótico, ele tem problemas na função de síntese, então ele não vai conseguir fabricar várias coisas, com destaque para a albumina e para os fatores de coagulação. Vamos fazer uma listinha juntos aqui dos problemas, tá bom? Um fígado cirrótico, ele vai ter dificuldade na função de metabolismo. Então eu vou ter um acúmulo de bilirrubina, um acúmulo de amônia e um acúmulo de estrogênios. Um fígado cirrótico vai ter dificuldade de mobilizar os estoques de glicogênio. Então, em casos mais avançados, eu vou ter hipoglicemia. O excesso de fibrose e vasoconstrição ali dentro do fígado vão gerar uma resistência para o fluxo de sangue que chega até ele pela veia porta. Então, eu vou ter uma hipertensão portal. E essa hipertensão portal vai causar vários problemas que a gente vai ver mais na frente, e um deles é o aumento da produção de óxido nítrico. Guarda essa informação que ela vai ser útil lá na frente. Lembrando que o óxido nítrico ele é um vasodilatador. Então, o paciente cirrótico é um paciente vasodilatado, com vasodilatação periférica, principalmente nas veias esplâncnicas, e isso vai contribuir para uma série de complicações na cirrose. Então agora eu vou deixar essas listinhas, essas alterações aqui em cima, e a gente vai relacionar com a clínica do nosso paciente ali cirrótico. Primeiro, nosso paciente pode ter então hipoalbuminemia, que a gente vai ver no exame de sangue, isso também contribui para a ascite, que eu vou falar já já. Segundo, a redução dos fatores de coagulação pode provocar coagulopatias, então o paciente pode ter equimose, sangramento aumentado. Pensando agora nas falhas do metabolismo, o acúmulo de bilirrubina vai se manifestar como icterícia, o paciente fica amarelo. Ele também vai ter aquele prurido colestático, que são os achados clássicos na cirrose. E o acúmulo de amônia se manifesta como encefalopatia hepática. Já o acúmulo de estrogênios vai se manifestar como ginecomastia nos homens, rarefação de pelos, atrofia testicular. E já que o estrogênio também é um vasodilatador, algumas alterações cutâneas acontecem, tipo o eritema palmar e as telangiectasias, que são aquelas aranhas vasculares. Beleza, continuando. A hipoglicemia, eu posso ver nos exames e nos sinais e sintomas de hipoglicemia, que você já conhece. E a hipertensão portal pode se manifestar como esplenomegalia, ali o nosso baço aumentado. O paciente pode ter uma ascite, embora a ascite tenha contribuição de outros mecanismos também, a gente vai ver na aula de ascite. E a hipertensão portal também pode se manifestar com sinais de
circulação colateral, que é o sangue seguindo por outros caminhos para alcançar a circulação sistêmica, já que o fígado está lá, não está deixando passar nada por ele. Então, alguns exemplos são aquela cabeça de medusa na parede do abdômen, mas o mais importante clinicamente são as varizes de esôfago. Ok, por fim, lembra do acúmulo de óxido nítrico? Ele tem relação direta com algumas complicações graves da cirrose, que a gente vai ver em outra aula. Síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar e a cardiomiopatia cirrótica. Então, pessoal, grava bem aqui esse nosso bonequinho, porque ele tem as principais manifestações clínicas da cirrose, independentemente da causa. Então, vamos lá. O próximo passo dessa aula inicial é entender como classificar a cirrose. E agora, atenção! Rufem os tambores, porque essa parte simplesmente despenca em prova de residência. Eu estou falando da classificação de Child-Pugh, que é usada para avaliar a gravidade da cirrose e também para predizer mortalidade. Gente, isso aqui é basicamente o sobrenome do paciente com cirrose. Em qualquer passagem de caso que se preze, quando você diz que o paciente fulano de tal tem cirrose, é de bom tom complementar com a classificação de Child. Então vamos começar com essa questãozinha aqui. Paciente sendo acompanhado por insuficiência hepática crônica, comparece à consulta sem ascite, creatinina de 1,3, encefalopatia leve, INR de 1,2, albumina 3, bilirrubina 2,5. Pela classificação de Child-Pugh, ele seria classificado como B8, A7, C9, B7. Não tem jeito, você precisa memorizar isso aqui. Mas fica tranquilo que eu tenho algumas dicas para você não esquecer dessa classificação. Opa, pausando aqui rapidinho. A aula volta em segundos, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar por que você aprende mais rápido com a MedReview? Aqui, pessoal, tudo é baseado em neurociência do aprendizado, com um foco obsessivo na didática. A gente transforma até os temas mais difíceis em algo simples e direto. Sabe qual é o resultado disso? Mais memorização, mais entendimento e mais engajamento para você encarar as provas. Quer seguir seus estudos aqui com a MedReview? Olha, clica no link que vai aparecer na descrição ou aponta sua câmera para o QR Code que vai aparecer na tela. Aí já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, bora para a aula. É o seguinte, o Child vai classificar a cirrose em 3 grandes grupos. O Child A, que tem o melhor prognóstico com uma função hepática razoável. O Child B, que já tem alterações mais significativas. E Child C, que aí tem a maior mortalidade. Então, como que ele avalia isso? Olha, essa classificação vai olhar para 5 parâmetros que você precisa saber de cor. Por isso, você vai imaginar uma beata, que é uma mulher ali muito religiosa, está rezando pelo nosso fígado. E essa beata vai te ajudar a memorizar a classificação de Child. Olha só, B de bilirrubina, E de encefalopatia, o primeiro A de ascite, T de tempo de protrombina, que vai entrar aqui o nosso RNI ou INR, e o outro A de albumina. Então, cada um desses 5 parâmetros aqui vai receber uma pontuação de 1 a 3 pontos. Quanto maior a pontuação, pior. E aí, no fim, a gente vai somar a pontuação de todos eles para ter o resultado do Child. Então, só daí você já entende uma coisa. A pontuação mínima é o quê? 5 pontos. Se a pessoa pontuar 1 em todos os 5 parâmetros, ela ganha 5 no total. E a pontuação máxima já é de 15 pontos, se a pessoa pontuar 3 nos 5 parâmetros. Então, esse seria um quadro gravíssimo de cirrose, né? Então, agora respira fundo e bora olhar cada um desses parâmetros juntos. Eu recomendo que você faça o seguinte, memoriza os valores para ganhar 1 ponto e para ganhar 3 pontos. E aí, o que está no meio vai ganhar 2 pontos, ok? Então, primeiro, a bilirrubina. Você ganha só 1 ponto se tiver uma bilirrubina total menor do que 2 e ganha 3 pontos se a bilirrubina for maior do que 3. Se for algum valor entre isso, você ganha 2 pontos. Letra E, de encefalopatia.
Você ganha só 1 ponto se não tiver encefalopatia nenhuma e vai ganhar 3 pontos se tiver uma encefalopatia avançada, que são os graus 3 e 4 de West. A gente vai ter aula sobre isso, fica tranquilo. E se tiver uma encefalopatia mais leve, graus 1 e 2, aí você ganha 2 pontos. Bom, até aqui nada demais, né? Continuando. Vamos para ascite. Você só ganha 1 ponto se não tiver nenhuma ascite clinicamente perceptível. E vai ganhar 3 pontos se for uma ascite tensa, grave, abdômen super distendido. Se for uma ascite leve, moderada, aí você ganha 2 pontos. Tempo de protrombina, a gente olha para o nosso RNI, ou INR. Você ganha só 1 ponto se o RNI for menor do que 1,7 e ganha 3 pontos se o RNI for maior do que 2,3. Qualquer valor entre isso, 2 pontos. E aí, por fim, nossa albumina, você só ganha 1 ponto se ela for maior do que 3,5, ganha 3 pontos se ela for menor do que 2,8 e qualquer valor entre isso, 2 pontos. Então agora, eu sei que é muita coisa, né? Mas eu vou te contar um segredo de como que eu fiz para decorar esse negócio. Eu chamei aqui de regrinha dos 3. Você vai ver que a gente acha o número 3, se forçar um pouquinho a amizade, em todos os parâmetros na coluna dos 3 pontos. Olha só, na bilirrubina, você ganha 3 pontos se tiver um valor maior do que 3. Na encefalopatia, você ganha 3 pontos se tiver pelo menos um grau 3. A ascite ganha 3 pontos se for tensa, letra T de 3, uma ascite trensa, sei lá. O RNI ganha 3 pontos se for maior do que 2,3. Não é 3, gente, é 2,3. E a albumina, se a gente arredondar ali para fins didáticos, ganha 3 pontos se for um pouco menor do que 3. Gente, isso aqui parece bobo, mas pode te salvar na hora da prova, essa regrinha dos 3. Então, agora que você entendeu a pontuação, vamos entender como que o Child classifica a cirrose naqueles 3 grupos A, B e C. Se a pontuação total for 5 ou 6 pontos, a gente tem um Child A, que é o melhor cenário possível. Se a pontuação for de 7 a 9, é um Child B. E se a pontuação for 10 pontos ou mais, aí é um Child C. Ou seja, 5 e 6 pontos Child A, 7, 8, 9, Child B, e 10 para cima, Child C. E indo além, vamos raciocinar junto. A pontuação mínima possível é 5 pontos. Então, para o paciente ser um Child A, ele não pode pontuar praticamente nada. É o que a gente chama de uma cirrose compensada. Os parâmetros estão bem próximos ali do normal. Então, bora voltar para aquela questão. Insuficiência hepática crônica, sem ascite, creatinina de 1,3, encefalopatia leve, RNI de 1,2, albumina de 3, bilirrubina de 2,5. Então, qual que é a classificação de Child Pugh? Vamos colocar nossa colinha aqui. Seguindo o nosso mnemônico da Beata, eu vou começar pela bilirrubina. A dele é 2,5, então ele vai ganhar 2 pontos aqui. E aí ele tem uma encefalopatia leve, então também vou dar 2 pontos aqui. Ele não tem ascite, então 1 ponto só. O RNI dele é menor do que 1,7, então ganha 1 ponto só. E a albumina está entre 2,8 e 3,5, então ganhou 2 pontos. Se você somar isso tudo aqui, vai dar um total de 8 pontos. Então é um Child B8, gabarito letra A. E olha só que engraçado, mesmo que você não lembrasse toda a classificação, você já podia ter descartado de cara a letra B e a letra C, porque elas não fazem sentido, olha só. A alternativa B fala de um Child A7. Gente, só existe Child A5 e A6, que é a cirrose compensada, então nada a ver. E a outra alternativa fala de Child C9, que também não existe. Child C é só de 10 pontos para cima. Então, vamos lá para essa outra questão que caiu no Enare recentemente. Homem de 46 anos, hipertenso, etilista, comparece à emergência médica após hematêmese e confusão mental aguda. Apresenta seu exame físico ictérico, confuso, desorientado, sarcopênico e hipotenso. Após estabilização clínica inicial, foi submetido a exames laboratoriais que evidenciaram RNI de 3,2, albumina 1,8, bilirrubinas totais 9,5 e creatinina de 4,2.
Assinale a alternativa que não contribui dentro do caso apresentado para a classificação de Child Pugh do paciente. Bom, essa aqui é fácil, você só precisa lembrar da nossa beata. E dessas alternativas todas, a única que não faz parte da beata é a creatinina, letra D é o gabarito dessa questão. E olha só, outra questão idêntica. Fazem parte da classificação de Child Pugh para avaliação prognóstica da doença hepática crônica, exceto. De novo, a creatinina não faz parte da beata, então, gabarito letra C. Mas assim, por que as bancas gostam tanto de cobrar essa informação de que a creatinina não faz parte do Child Pugh? Eu vou te contar agora. É porque a creatinina faz parte de um outro score muito usado, que é o score de MELD. E esse score avalia a sobrevida na cirrose e, por causa disso, ele é uma das ferramentas para definir a fila de prioridade para o transplante de fígado. E aí, para gravar essa informação do score de MELD, lembra desse balãozinho aí do lado. Meu Deus, essa fila não anda. Beleza, Juliana, mas como que eu calculo esse score? É super facinho, gente, fica tranquilo. Eu vou deixar a fórmula aqui, vou dar um tempinho para vocês decorarem e tal. Misericórdia. Claro que você não precisa decorar essa doideira aqui. O que eu quero que você saiba é isso aqui, esses 3 itens marcados. São os 3 parâmetros usados no MELD, o valor da creatinina, da bilirrubina e do RNI. Repara que desses 3, a creatinina é o único que não faz parte do Child Pugh. E é por isso que as questões amam tentar essa pegadinha, mas quem é aluno da Med Review não cai nessa pegadinha. Creatinina não faz parte da beata lá do Child, só entra aqui no MELD. Bom, pessoal, então chegamos ao fim da nossa primeiríssima aula de cirrose. E se você puder, avalie essa aula, deixa um comentário aqui e eu fico te esperando para a nossa próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau! Eu aqui de novo, pessoal. Olha, se essa aula te ajudou, imagina ter isso todos os dias. No Extensive da Med Review, você tem acesso a metodologia baseada em neurociência, aulas com didática de verdade, sem textão, sem enrolação, direto ao ponto, igual essa que você acabou de assistir. Que bem que comentado com milhares de questões e filtros inteligentes, a questão certa na hora certa, flashcards com revisão espaçada e lúdicos e vários e-books. Tudo no estilo Med Review. Direto ao ponto, lúdico e cientificamente pensado para você aprender de verdade. E sabe o que é melhor? Com um preço que cabe na sua realidade, um preço justo. Quer continuar sua preparação aqui com a gente? Olha, clica no link aqui da descrição ou escaneia o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, cara, se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder as próximas aulas.